Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Business Talks Podcast. Esse episódio é um oferecimento de Kesser, a primeira marca de skincare minimalista do Brasil. Lembrando que o Business Talks é um podcast voltado para líderes, empreendedores e gestores. Hoje eu tenho a presença de um grande amigo, uma pessoa que eu respeito muito, Rony Santos. Antes de passar a palavra para ele, vou fazer uma breve apresentação do Rony. Ele é o cofundador da Pluro Administradora, administra um grupo de empresas com mais de 500 colaboradores diretos e indiretos, treinador de líderes e empreendedores do ramo de seguro e também da proteção veicular. Defensor do mutualismo, tenista há mais de 12 anos, aspirante a maratonista, casado com a Tati, pai da Maria Alina, apaixonado pela família, trabalho, esporte, filmes, vinho e temente a Deus. Rony é um leão nessa selva de pedra. Seja muito bem-vindo, Rony. Valeu, Mark. Tivemos que criar uma belíssima apresentação aí, hein? Estamos aqui, vamos falar de business aí, vamos trocar uma ideia. Obrigado pelo convite. Vamos entregar tudo aqui. É um prazer ter você aqui. Primeiro eu queria já entregar aqui o presente da Kesser. Obrigado. Rapaz, isso aí. Esse aí é um sabonete facial. Obrigado. Da Kesser. Agora, Rony, eu te conheço já há uns 6 anos, te acompanho desde então, eu vejo sua grande movimentação. Eu queria primeiro saber um pouco da sua história pessoal, antes da gente entrar em outros assuntos. Contar um pouco como que começou sua trajetória empreendedora. Conta um pouquinho pra gente. Legal, Mark. Eu gosto de começar essa trajetória, sempre que eu estou conversando, né, com o pessoal do nosso meio ali, quando eu entrei nesse ramo de veículo. Porém, tem uma história muito bacana antes disso, que é quando eu pedi, eu me lembro que eu passei de ano já, né, acho que deve ter isso ainda, você mexe com educação, mas normalmente quando o aluno é bem aplicado, ele costuma passar de ano ali lá para outubro, novembro, né? Já atingiu as notas e passa de ano. Isso aconteceu comigo. E aí eu chamei meu pai e falei, pai, meu pai tinha uma empresa de instalação de ar-condicionado. E aí eu falei com ele, tem como eu trabalhar lá dezembro e janeiro para eu ter uma graninha para ir para o carnaval no interior? Ele, não, tem. Chamou o sócio dele e falou, o Rony tá indo aí amanhã, né? Era tipo assim, uma semana depois, um negócio assim. Arruma alguma coisa para ele fazer aí. Cara, e foi bem legal porque eu tinha acabado de sair do Senai e no Senai eu fiz mecânico de máquinas, então você aprendia muito geometria. Você tinha que desenhar a peça, depois você tinha que ir lá na oficina e usinar aquela peça. Então você acaba aprendendo muito de geometria. E ar-condicionado, que é esses dutos de ar-condicionado, né, aqueles tubos, é muita geometria. Você precisa pegar o projeto e construir aqueles tubos. E aquilo estava muito fresco na minha cabeça ainda. Eu tinha 17 anos, tinha acabado de sair do Senai. Quando eu cheguei lá, eu aprendi o negócio muito rápido, que era para eu ficar tipo um ajudante do ajudante, com 17 anos. Eu acabei aprendendo com 4 meses. Meu pai falou, você já pode ficar aqui produzindo as peças pro pessoal. E acabou que eu era para curtir só o carnaval, trabalhar só até o carnaval. Meu pai acabou falando, fica lá com a gente tão direto. Aí eu fiquei com meu pai lá e cheguei a ser encarregado nessa empresa dele. É o prédio aqui em Belo Horizonte do TRE, ali na Prudente de Moraes. Aquele prédio eu coordenei ele eu tinha 17 para 18 anos. Que bacana. E tinha, acho que uns 15 a 20 funcionários da empresa e eu que coordenava essa galera. Só que tudo bem, eu era filho do dono, mas tinha que saber fazer as peças. Sim. E tudo. E ali foi uma experiência já para mim, de liderar e coordenar um time e saber fazer o padrão, tudo, né? Depois disso, eu formei em radiologia, fui trabalhar com vendas, produto alimentício aqui em Belo Horizonte. E aí eu me identifiquei muito nessa área de vendas. E um amigo meu me chamou para trabalhar num shopping que tem aqui, que chama Shopping Portal, você deve conhecer. Conheço. E eu comecei a mexer com carro. E aí foi minha paixão.
apaixonei com essa área de veículo. Fiquei ali mais uns 8 anos. Aí comecei a comprar uns carros e vender. Depois montei uma oficina de lanternagem de pintura. Fiquei nessa oficina uns 2 anos e meio, quase 3. Fazíamos 70 carros mês. Só que eu tinha uma alergia de produto químico, que as amígdalas, né, inflamavam. Eu acabei desistindo desse... E aí que eu fui para o ramo do seguro, da produção veicular. Também com uns conhecidos que já tinha nessa trajetória de veículo, né? Vender seguro, fazer seguro para os carros que a gente vendia e tal. E a oficina também, a gente acabava atendendo um carro ou outro dessas associações. E aí eu fui para o ramo de proteção veicular. E assim começou minha trajetória, né, no ramo de proteção veicular, no ramo de seguro. Tive que aprender tudo do zero. Mas também foi legal porque era tudo muito novo. A produção veicular era, como a gente diz, né, era mato alto mesmo. E passado-se aí quase um ano, essa associação que eu estava, ela encerrou a atividade. E aí eu e meu irmão, que já estávamos, já tinha investido uma grana e tudo, tivemos que ir carreira solo, né, que a gente fala. Startamos, idealizamos aí o projeto da Lions. Foi em qual ano isso? Isso foi em 2012. Né? E de lá para cá o mercado cresceu demais, profissionalizou muito e surgiram vários outros business aí no meio do caminho para poder melhor atender, né, os nossos associados, como, por exemplo, o call center, né, de assistência 24 horas, é uma empresa própria lá do grupo. Eu não estou hoje mais à frente, né, da presidência, né, da Lions, mas eu coordeno esse grupo de empresas que presta serviço para as associações. Inclusive, não é só para a Lions, né? Hoje, esse grupo presta serviço para algumas associações. E é uma coisa que nós vamos falar aqui um pouco, né, sobre a regulamentação, que vai ir de encontro a isso. Como lá atrás não tinha ninguém para dar esse suporte, essa atenção para as associações, hoje você tem aí a Pluro, que vai dar esse suporte aí. Então, eu acabei idealizando aí, acreditando nesse projeto, e estou bem empenhado aí em fazer esse segmento, né, profissionalizar cada vez mais. Acho que, delonguei aqui, mas acho que é isso. Não, muito interessante. E eu lembro de acompanhar, né, a sua trajetória com a Lions. Vocês fizeram uma expansão para vários estados, né, e cidades do Brasil. Iniciou em Belo Horizonte, eu imagino que depois foi para o interior de Minas, e hoje está presente em quantos estados, né, cidades? Como que está hoje essa situação? Hoje, vou falar de todas, né? Não posso falar só da Lions aqui hoje, mas todas as associações que a gente assessora lá, nós estamos falando aí de 23 estados. Nós estamos falando mais de 130 mil associados aí. Então, é uma operação bem capilarizada, requer muita atenção, muito processo, muita tecnologia. E no início, no primeiro ano, nós já estávamos em 5 estados. Hoje, é claro, se eu fosse começar hoje de novo, eu faria diferente. Não iria capilarizar tanto, iria focar numa região. Mas deu certo, né? Dá muito trabalho, você se ausenta muito, tem que viajar muito. Mas nós avançamos aí. Hoje está em 23 estados essa operação toda aí. Muito bacana, eu acompanho as reuniões e treinamentos que você tem, né? Eu lembro que no passado você visitava muito, né? Visitava. Os outros estados. E hoje você faz online, como que você faz? Hoje, como eu saí da frente, então eu estou muito nesse bastidor aqui da Pluro e dessas outras empresas para auxiliar essas... O que eu faço hoje? Hoje eu faço online, intercalo online com presencial, mas aí eu consigo trazer o pessoal para cá. Ah, legal. A matriz é aqui, né? A matriz é aqui, então a gente consegue reunir essas pessoas aqui de tempo em tempo. Agora mesmo, esse ano, né, de 2024, nós fizemos 3 imersões, uma em São Paulo e 2 aqui em Belo Horizonte, para reunir com
com esse time, e ali a gente passa boas práticas. O que a gente menos fala é sobre venda. Boa parte da turma já sabe vender. Então a gente fala muito de liderança, como subir ali para o próximo nível, como a gente fala muito de cultura, de gente, processos. Então eu acho que o nosso time, eles aprenderam muito a parte de venda, né? A parte de rua ali. E falta aí depois, quando ele começa a crescer, falta essa parte da gestão de pessoas, parte de processo, entender mais de números. Então é isso que a gente está... No próximo ano nós vamos potencializar mais essas imersões e essas reuniões de treinamento para desenvolver cada vez mais pessoas, né? Sim. Um grupo de 12 pessoas desse ano que nós escolhemos a dedo, né? Cara, vem cá, vamos... Você foi escolhido, então nós vamos trabalhar junto aqui. E aí trabalha diretamente comigo, né? As imersões são comigo e a gente faz um material bem legal e tal, muito interativo. Então tem uma parte de oratória que a gente trabalha com eles de oratória, então é uma parte que eles vão lá para frente para poder fazer um pitch, para poder apresentar, e a gente vai trabalhando esse lado para eles conseguirem também desenvolver esse lado aí da oratória. E essa prática é muito importante, né, para conseguir evoluir. Eu até pesquisei que eu não sabia o conceito de mutualismo, né? E aí que na sua apresentação tem defensor do mutualismo, e depois que eu dei uma lida e estudada, eu vi que tem tudo a ver com o ramo de seguradora, né? Onde a junção do grupo sempre favorece, né? Mas também serve, por exemplo, um comparativo que eu até escutei um colega falando. Tem um amigo desempregado e os demais fazem uma vaquinha para mandar a cesta básica para casa deles, né? Então achei muito bacana essa parte do mutualismo, e tem tudo a ver. Tem uma história muito legal, eu gostaria de compartilhar aqui com você e com o público aí, que é a história do... Como que surgiu, né, o mercado, o primeiro seguro, né, que foi através do mutualismo. Há muitos e muitos anos atrás, quando não existia ainda moeda, era escambo, né? As pessoas trocavam mercadorias e as cidades eram desenvolvidas em volta ali ao redor nas margens dos rios. E esses produtores, eles transportavam essas mercadorias pelos rios, por canoas. E quando acontecia um infortúnio aí de uma canoa dessa tombar, ele perdia toda a mercadoria. Então eles tiveram a brilhante ideia de se unir. Falou, vamos fazer o seguinte, eu levo um pouquinho da sua mercadoria, você leva um pouquinho da minha, e o outro também. Então eles juntaram um grupo, e esse grupo levava um pouquinho da mercadoria de cada um deles. Então se acontecesse de um infortúnio desse, de uma canoa virar, todo mundo perdia um pouco, e quando chegasse lá o destino, onde acontecia ali, né, o Wall Street, né? Onde acontecia a troca, né? Da mercadoria, todo mundo iria repartir, voltar de novo aquelas mercadorias ali. Então o cara que perdeu uma canoa, ele não perdeu tudo, porque aquelas pessoas ali se ajudaram em prol de um indivíduo. Essa é a definição aí do mutualismo. É um grupo de pessoas, né, se ajudando entre si em prol de um indivíduo. Não, muito bacana. Eu aprendi mais um conceito aqui no podcast que eu não sabia. É igual que você contou, Não, muito legal. Agora, no ramo de seguros, hoje eu até fiz um orçamento de um seguro predial. Eu sei que os seguros hoje em dia têm um valor muito elevado. E aí a associação entrou nessa lacuna do mercado, justamente para ser algo um pouco mais acessível, né? Exatamente. Se você fosse diferenciar para mim, em poucas palavras, né, um seguro veicular tradicional e um de uma associação, quais são os principais pontos que você diferenciaria para mim, assim? Nós estamos falando de um mercado segurador que já existe há milhares e milhares de anos. Né? E eles se ajustaram aí nos últimos 100 anos, e tem um negócio muito engessado. Não é igual uma empresa de tecnologia que tem que estar trabalhando com invenção o tempo inteiro. Então eles são bem engessados ali com aquele produto há muitos anos, e o que eles trabalham muito para entregar experiência, atendimento. E quando chega aí as associações, né, de mutualismo, né,
a proteção veicular, vamos dizer, ir direto ao nome que o mercado usa, ela veio diferente. Por exemplo, basicamente é dividir o pagamento mensal e não tem renovação. O tempo que ele permanecer ali com o veículo e ele pagando mensalmente, ele vai estar protegido. Nós temos lá associados que estão pagando há mais de 10 anos, troca de carro e coloca outro carro. Nunca ficaram inadimplente. Que bacana. É uma espécie de assinatura. Né? Exatamente. Uma assinatura que que a gente sabe que muitos brasileiros trocam de carro de 2 em 2 anos. Então a gente já espera isso. Vamos pegar a média, né? A grande maioria aí, 2 anos eles estão trocando de carro. A frota do Brasil é uma frota bem antiga. Não tão antiga como em alguns países, mas é uma frota de 12 anos. E com o valor que ficou os veículos novos, a tendência é que essa frota venha a ser mais velha. Isso favorece também o mercado de produção veicular. Por quê? O mercado segurador tende a se interessar por veículos mais novos. E aí está aí o segundo ponto mais forte, né, que você perguntou sobre a diferença dos dois, que é a análise de perfil. Então a seguradora faz uma análise muito criteriosa do seu possível segurado, antes de aceitar aquele veículo, antes de aceitar aquele segurado, olhando ali o nome, olhando a região, né, o CEP, olhando a marca, modelo do veículo. Enquanto a associação, ela não tem distinção. Então, uma proteção veicular, ela aceita qualquer veículo, desde que se encaixe ali dentro de 20 anos e não seja um veículo que saiu de linha, não existe mais peça, aqueles carros bem, a gente chama bem exclusivo. Eu tenho um para dar de exemplo, Daewoo. Minha mãe teve um Daewoo, né, um coreano. Então, esse carro provavelmente, né, vamos dizer, ele não tem como você fazer nem proteção e nem seguro dele, porque não tem peça, também a idade, né? Esse carro tem quanto tempo? Não, isso acho que foi em 97, sei lá. Já está com quase assim. 20 aí, né? Já, ele era 97? Era então, 97. Vai fazer 20. Mas a questão desse daí é um carro importado, saiu de linha, não fabrica mais e não tem peça. Né? Então, também a proteção veicular, ela tem como premissa ali não fazer análise de perfil do possível associado, né? Que é saber onde ele mora, se ele está com o nome sujo, né? Se ele tem carteira ou não, ele pode se associar. O que acontece é ele se associa e vai ter acesso àqueles benefícios. Um dos benefícios é a proteção veicular, mas ele pode ter também o plano funeral, ele pode ter, dentro da associação lá, descontos, que bacana, eu não sabia de viagem. Que você tinha plano funerário. São vários benefícios, são vários benefícios. A proteção veicular, né, que se equipara aí ao seguro, é um dos benefícios, né? São um dos benefícios lá, nós temos vários benefícios para atender esse associado. Então, basicamente é isso. É você poder pagar parcelado, uma assinatura, como você bem disse. E o valor fica bem mais reduzido, né? Um valor bem mais em conta. Você tem isenção de imposto ali também, que ajuda nessa isenção. E você tem também essa questão da análise de perfil e podendo aceitar aí vários modelos de veículo, idade. Não importa se o rapaz tem 18 anos e acabou de tirar a carteira, ou se ele não tem carteira e quer se associar para consumir para ter acesso a algum benefício. Ou se ele tem 60, 70 anos também, entendeu? Bacana. Agora, uma pergunta que ontem, conversando com colegas de trabalho, até falei que eu ia entrevistar você, aí surgiu uma pergunta. O que faz com que algumas associações, eu tenho um termo correto, Associação de Proteção Veicular. De proteção veicular, às vezes não pagar o bem quando ele é roubado ou quando acontece alguma coisa. O que você distingue, né, entre essas
essas empresas? O que seria uma empresa mais idônea ou então que tem um caixa mais forte? Para quem está nos assistindo, né, quando vai fazer essa análise, o que você considera os pontos cruciais de análise, né, ao escolher uma associação de proteção veicular? Bacana, excelente questionamento. Primeiro, ao meu ver, essa regulamentação vai trazer muito mais clareza para o mercado. Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, a Pluro Administradora, ela leva o nome administradora, mas ainda não foi aprovado o regulamento, né, a regulamentação. Então a gente não tem ainda o CNAE para registrar essa SA, mas assim que for aprovado, passado, sancionado lá pelo presidente, essa resolução, né, essa regulamentação, vão surgir essas administradoras, que essas associações vão precisar estar abaixo dessas administradoras, que é o caso da Pluro, né, que vem aí para ajudar esse mercado. Então, hoje, se um dos seus, né, ouvintes aqui quiser fazer uma análise de uma associação, é importante você entrar no site, né, tentar ir no Reclame Aqui também, procurar conversar e fazer uma análise bem criteriosa de qual o tamanho e a abrangência dessa associação, porque toda e qualquer associação, com maior for o número de associados, mais forte ela é. Porque nós estamos falando aqui de diluição de risco. Sim. Então, quanto maior ela for, mais eu diluo esse risco, né? Eu consigo ter uma previsibilidade do risco maior. E eu consigo também fazer uma estatística de prejuízo com um curto período de tempo. Aí é uma parte bem mais técnica, eu não vou delongar aqui, mas basicamente é isso, saber o tamanho, a abrangência dessa associação, porque se ela é bem capilarizada, eu vou te dar um exemplo do Rio Grande do Sul, agora que nós tivemos no início do ano aquelas enchentes, e nós tivemos lá uma cidade onde está um dos nossos escritórios, que a água passou dentro dessa cidade, que foi a cidade de Lajeado, né? Foram várias cidades, mas essa realmente sofreu bastante. O que eu quero trazer? Quando lá estava chovendo, o resto do Brasil poderia estar chovendo, mas nem tanto. Então, como nós temos uma base muito pulverizada, muito capilarizada, nós tivemos muito sinistro, muitos eventos, muito carro alagado lá naquela região, mas as outras não. Então isso, esse movimento, pagar os carros de lá, você consegue diluir esse risco, porque não é uma coisa muito... Quando você tem uma base muito grande numa determinada região... Concentrado demais, né? Isso pode causar uma insolvência nessa associação aí, né? Uma baixa no caixa, vamos dizer assim. Isso até acontece, por exemplo, com as seguradoras na Flórida por causa dos furacões, né? Os hurricanes. Elas acabam tendo que receber, às vezes, até incentivo do governo para poder continuar assegurando, porque pode ser muito prejudicial, né? Quando concentra demais. Nesse caso, eles têm as resseguradoras. Quando... Seria a IRB no Brasil, IRB, no Brasil nós temos aí a IRB. Mas lá fora você tem várias resseguradoras que... Para o pessoal que não conhece, resseguradora é a seguradora das seguradoras. Tá? Então, quando tem uma catástrofe ou quando tem que cobrir uma indenização de um navio, né? Aí essa seguradora aciona uma resseguradora, que é um pool ali de investidores para poder cobrir ali esse... Agora, você falou do Rio Grande do Sul. Mas isso, só pontuando, isso vai acontecer agora com a regulamentação e essas associações vindo para baixo dessa administradora. Então, basicamente, eu não posso falar isso, porque o pessoal vai até brigar comigo, mas basicamente vai funcionar como se fosse ali uma mantenedora que vai ajudar essas associações a se organizarem. Então, hoje, é meio complexo de identificar qual associação que
o seu amigo, né, que perguntou isso. Qual associação que está ali nessa... Mais segura, mais sólida. Mais sólida. Então, para responder a ele, procurar a maior, tá? Mas muito em breve, acredito que no ano aí de final de 2025, nós já estaremos já com a regulamentação valendo. Então, boa parte das associações já estarão abaixo dessas administradoras. Vai ficar mais fácil a vida. Mas o grupo de vocês, por exemplo, você tinha falado o número de associados é 100 aproximadamente? 130. 130 mil, ou seja, é um número bem expressivo, né? Isso. Para o mercado, Para o mercado aí é um número... Perto das seguradoras, não. Mas vamos falar o nosso mercado de produção veicular são 5 milhões, 7 milhões de veículos na produção veicular. São 4 mil associações. Então é um mercado que está bem andando bem ao lado mesmo do mercado segurador, sem ter uma regulamentação, né? E tomando, com perdão da palavra, tomando porrada de tudo quanto é lado, com o Ministério Público, né? Indo atrás e processos, SUSEP também. Então eu imagino que o boom da proteção veicular vai acontecer depois dessa regulamentação, porque aí os corretores vão poder ficar mais tranquilos. Tem corretor trabalhando no segmento? Tem. Mas eu acho que o boom mesmo vai acontecer quando vier a regulamentação, porque aí os corretores vão trabalhar mais tranquilos. E também a sociedade, como o seu amigo perguntou, também vai poder colocar o carro dele com mais tranquilidade. Com mais confiança. Com mais confiança. Né? Pô, a SUSEP foi lá e atestou aquela associação, aquela administradora. Sim. Então, um mercado que tem tendência. Um dado muito importante aqui para quem estiver ouvindo como eu te falei, tem uma janela na SUSEP, que é o que eles estão abrindo para algumas insurtechs, que é basicamente as startups do ramo de seguro, né? Que é as Insurance Tech. Então, essas insurtechs, elas têm avançado desde 2019, com a permissão, né, da SUSEP. São seguradoras, mas seguradoras menores. E a SUSEP, né, o superintendente, abordou um dado bem legal, que 80% dos segurados que estão lá dentro dessas insurtechs nunca passaram por uma seguradora. Olha só. Isso é um dado muito importante para eles, porque mostra que essas insurtechs estão conseguindo chegar em pessoas que não teve acesso a um corretor de seguros ou que não teve também condições de contratar um seguro, ou por estar com o nome sujo, por seguir, né, essa regra fiel do mercado segurador, como eu te falei aqui, que é mais engessada, de não aceitar tudo, idade. Mais caro também. Mais caro. A grande maioria das seguradoras estão com capital aberto, né? São bancos, então precisa entregar um resultado. Então eles são bem fiéis com o resultado ali do lucro. E eu acho que toda empresa tem que ser, óbvio, né? Não estou falando isso. Mas criar mecanismos para aceitar uma parcela do mercado, isso poderia existir. Então eles navegaram sozinho aí nesse rio durante muito tempo e agora chegaram aí as associações de produção veicular e agora estão surgindo aí as insurtechs, que 80% nunca passaram por uma seguradora. Então eles estão enxergando aí uma boa oportunidade também para o mercado de proteção veicular, que são essas associações partirem, né, para esse formato de startups, né, do seguro, que são as insurtechs. Que vai ter uma abrangência muito maior. Brasil, né? todo. Né? Pode colocar até 120 mil ou 150 mil veículos, até 120 mil reais. Então, assim, basicamente carro popular. E você pode trabalhar no Brasil inteiro. Então é uma excelente oportunidade também. Muito interessante. Agora, quando você falou do Rio Grande do Sul, eu lembrei um pouco da pandemia, do Covid, que foi um período onde as pessoas ficaram mais em casa. Eu queria saber como que foi esse período para você. Se as pessoas não cancelaram os planos, eu imagino que a taxa de sinistro foi bem baixa.
Mas teve muito cancelamento de assinatura naquela época? Ou vocês conseguiram manter grande parte dos associados? E como foi um pouco esse período? Quando começou a pandemia, a nossa maior preocupação foram com os nossos colaboradores. Colocar todo mundo em home office, né, para conseguir deixar todo mundo em segurança e a operação não parar, né? Então, o nosso time trabalhou assim maravilhosamente muito bem. Colocar 200 colaboradores ali, eu acho que foram 160 a 200 colaboradores em casa em 30 dias, cara, foi muito trabalho. E muitas pessoas não tinham internet em casa, então nós tivemos que desdobrar ali e pedir internet, né, para que essas pessoas conseguissem trabalhar de casa. Feito isso, aí sim nós começamos a montar uma estratégia para que os nossos colaboradores e também, tanto direto e indireto ali, conseguissem atender esses nossos associados bem, de forma remota, né? E aí, eu me lembro que nós tínhamos escritório escritórios lindos escritórios, em regiões bem conceituadas de Recife, Curitiba, Goiânia, São Paulo, alguns escritórios espalhados pelo Brasil. Com a pandemia, nós ainda seguramos os escritórios, pessoal em casa, né, pagando aluguel e tudo. Mantivemos os escritórios por quase um ano aí. E eu me lembro que aquele ano de 2020 teve eleição, né? Uhum. E aí nós achávamos que teve eleição e iria acabar a pandemia. Quando virou o ano, veio uma segunda onda, né? E aí nós falamos, não, gente, vai durar isso aí, vai durar um bom tempo. Nós ficamos bem mais preocupados. Acho que o segundo ano foi pior do que o primeiro para nós. Acho que para o Brasil todo, para o mundo todo. Sim. E o segundo ano foi bem difícil ali para a gente, porque nós tivemos que entregar todos esses escritórios, muito em virtude de, cara, quanto tempo nós vamos ficar nisso? Mas quanto tempo? Então, bateu aquele desespero, né? Mas, em contrapartida, eu posso te garantir que os processos melhoraram bastante, a tecnologia melhorou muito e a consciência dos nossos stakeholders ali, eu digo desde a ponta, desde o associado até os colaboradores, né? Todo mundo, os parceiros, todo mundo entendeu que o trabalho remoto funciona. Se você tiver que trabalhar remotamente através de um atendimento ali, de um chat, funciona, né? As pessoas, o QR Code existe há 20 anos e agora começaram a usar na pandemia com frequência e usabilidade, né, dessa tecnologia. Tem que funcionar, porque tem uns que não funcionam, né? Tem uns que estão falhando aí. Mas eu costumo dizer que quem sobreviveu saiu mais forte, sabe? E você me pergunta se as pessoas continuaram pagando. Sim, teve algumas que cancelaram, né? Muito porque venderam um carro, viram que não iria mais precisar do carro. Mas a grande maioria do nosso público, como eu te falo, os carros que nós temos na proteção veicular, uma coisa que eu não ressaltei, mas a proteção veicular surge para atender os excluídos do mercado segurador. Uhum. Então, dificilmente você vai ter uma associação brigando com o público de uma seguradora. Dito isso, no mercado de proteção veicular na pandemia, você não teve muito cancelamento porque a grande maioria dos associados que estavam ali na proteção veicular, né, e nas associações, são pessoas com carro mais antigo. Então, a classe é a classe D, C, um pouquinho da B, bem pouquinho da A. Uhum. Então, essas pessoas precisam do carro.
Quem cancelou que não precisa do carro é uma classe mais alta que acabou ficando de home office. A galera mais baixa não teve essa de home office. Né? E precisa do carro. Eram trabalhos que não dava para ser remoto. Não tem como. E essas pessoas também, elas têm o veículo como uma reserva financeira. Então, muitas delas venderam o carro também, né, para poder pagar uma conta, para poder arcar com uma coisa dentro de casa. Muitas perderam o emprego. Então, aconteceu esse movimento, sim, né, de você perder uma base. Mas você sai do outro lado, depois de 2 anos aí de pandemia, forte, conseguindo atender. É claro que ainda a gente está recuperando dessa pandemia, mas muita gente cresceu e tem muita coisa ainda para acontecer e muita coisa para a gente poder aplicar do que nós aprendemos com a pandemia. Foi uma curiosidade porque, na lógica, a taxa de sinistro teria que ter diminuído, né? Uma vez que as pessoas ficaram mais em casas, né? Você comentou. A taxa de sinistralidade, ela cai num determinado momento, sim, porque no primeiro ano as pessoas realmente ficaram muito em casa e a sensação do primeiro ano é que todo mundo de férias, né? Então realmente as pessoas não saíam. Mas no segundo ano, não. No segundo ano as coisas já estavam mais caras e os eventos, né? O carro subiu de preço. Então a indenização integral desse veículo, quando você ia indenizar, ele estava mais caro. Então, e não tinha como ajustar naquele momento, porque senão você perdia muita gente. Como é que você ajusta para cima o boleto que o cara está pagando ali? O mesmo boleto há 5 anos, né? O mesmo valor praticamente. De repente, teve carro que... vou falar do mercado segurador, teve carro ali que ficou R$120 mais caro. Como é que chama esse carro popular da Chevrolet? Onix. Os carros mais populares e mais visados, eles praticamente dobraram de preço no mercado segurador. E na proteção veicular, não tem como você fazer esse ajuste de dobrar de preço, porque o cara está pagando mensalmente. Então, os ajustes ele tem que acontecer trimestralmente, semestralmente. Então, isso foi um baque aí para muitas associações que estão fechando hoje. Tem muita associação nos procurando a Pluro, para que a gente faça ali uma espécie de M&A de associação. Estou com dificuldade aqui no meu caixa, será que vocês conseguiriam aí intermediar uma possível fusão de base para que eu consiga ou continuar trabalhando ou sair do mercado mesmo? Então está acontecendo isso. Eu acredito muito que seja por conta desse movimento aí da pandemia. Muita gente se perdeu, não conseguiu ajustar o preço com essa alta da tabela FIPE, alta de peça, alta de mão de obra, e as coisas estão refletindo agora, 2 anos depois. Engraçado que eu não tinha pensado, que eu esqueci a questão do carro, que aumentou tanto de preço, mas de fato não seria nem justo com as associações e seguradoras ter que pagar o bem valorizado, sendo que estava assegurando um bem de valor mais baixo, né? Então, de fato, deve ter sido bem desafiador. Foi bem desafiador e teve pessoas que buscaram a justiça para... Não, eu quero a tabela FIPE. O problema é que o juiz entende que se ele pagava um valor lá daquela tabela FIPE, vem um órgão e aumenta aquela tabela de mercado, é óbvio que ele deveria ter recebido, né? Ele deveria estar pagando a mais mesmo, já que o carro subiu. Só que a grande maioria não queria pagar. Então o juiz olhou e falou, não tem como, você vai receber a tabela FIPE que estava lá. Então nós ganhamos alguns casos desses que foram para a justiça. Sabe? Ai, que bom. Que bom que vocês conseguiram. Mas é chato, né? Imagina, toda vez você tem que entrar nesse embate e colocar o seu jurídico para trabalhar. Sim. Então, graças a Deus que eu espero que isso não... Você sabe, eu trabalho no mercado de automóveis há muitos anos. Eu nunca vi tabela FIPE subir. Salvo uma Hilux, né? Um Corolla, tudo bem. Ou um Ágil. Você tem uma Porsche, na pandemia mesmo, as Porsche você ia comprar lá, você estava cobrando Ágil. Agora é engraçado que o mercado americano, na pandemia, os carros também subiram de preço. Na pandemia.
E depois caiu bruscamente. No Brasil, não. No Brasil subiu e se manteve lá, né? Deveria cair na mesma velocidade. Meu carro mesmo, eu tomei um susto no segundo trimestre, né? Eu tomei um susto porque ela caiu bruscamente, né? E eu falei, cara, que isso? Já tinha subido, eu comprei meu carro na pandemia, bem caro, e agora ele caiu bem. Mas alguns carros realmente andaram de lado, então elas não caíram na mesma velocidade, né? Isso realmente depende do modelo, né? Da marca, mas no Brasil as coisas raramente caem na mesma proporção, né? Não vai. É fácil subir, mas não cai. Mas esse fenômeno que aconteceu na FIP é raro, nunca tinha acontecido isso antes. Muito por conta desse freio que teve nos veículos novos, né? Os veículos novos não estavam saindo, falta de semicondutor, essas coisas. Tava bem difícil de entregar esses veículos, né? E acabou que os veículos seminovos, eles supervalorizaram. Sim. E eu até uma particularidade, né, pessoal, na pandemia, logo no início da pandemia, a gente optou em vender, eu e meu irmão, a gente optou em vender o carro e a gente fez aquele plano de assinatura da Localiza. Muito bacana. Não é propaganda da Localiza não, viu, pessoal? Mas na época eu fiz aquela assinatura e eu fiz as contas assim, porque normalmente, sem contar com uma eventual valorização que aconteceu, o carro você já pagou IPVA, seguro ou associação, né? Manutenção. Eu fiz a conta na anuidade, pensando já numa desvalorização média aí de 20%, a conta fechou demais. Mas eu não esperava que o carro fosse subir tanto de preço, né? E o carro sempre foi, eu acho que pro brasileiro... Era um carro comercial? Era um Volkswagen Jetta. Ah, tá. E hoje na Localiza, eu tô com um T-Cross. Legal. Que eu gosto ainda de Volkswagen, que eu acho que funciona. Carro alto, para chuva é bom, né? Mas carro sempre foi reserva de valor. Embora a gente normalmente perde esse dinheiro com o carro, né? Assim, ao longo do tempo, além da manutenção, enfim, risco se você não tem seguro. Mas foi um fenômeno muito atípico. Muito atípico. Então foi contra qualquer teoria, qualquer análise, né? E você falou de reserva de valor aí. Quando não existiam as associações, o que um proprietário de um caminhãozinho, desses 3/4, né, que faz entrega dentro da cidade, ou até um caminhão maior, ou uma Kombi, ou uma van, ou um carrinho daqueles mais antigo ali que vende alguma coisa, um carro de trabalho, ou seja, um carro para levar a família. Se o carro tem mais de 10, 15 anos de uso, o mercado segurador não aceita esses veículos, seja ele caminhão, van, picape, ela não aceita, eles não aceitam. E as associações surgiram aí para preencher essa lacuna aí. E o brasileiro, ele gosta muito de veículo, ele gosta muito de carro. Como você mesmo disse, ele tem como uma reserva de valor, uma reserva financeira também. Sim. Ele pode vender aquele veículo e botar no caixa ali da família e resolver. Então, eu vou trazer um exemplo aqui, ou trazer uma análise de um motorista de um caminhão que trabalha aí com o seu caminhãozinho e fazendo entrega e sustenta a família dele, com perdão da brincadeira, mas sustenta às vezes até mais de uma família, né? Mas o caminhãozinho, ele mais antigo, se ele chega a ter um PT, um roubo, esse senhor ou esse motorista, esse pai de família, ele durante muitos anos ficou sem o patrimônio dele e sem ter como conquistar outro, né? Então a proteção veicular, ela veio para suprir isso. Tem aí o seu amigo, né, que questiona sobre o pagamento, os prazos de pagamento, se paga ou não paga. Eu costumo dizer que mesmo que leve um tempo para esse motorista desse caminhão receber, é ainda melhor do que ele não ter nenhum tipo de proteção, né, nenhum tipo de garantia ali que ele
viria a receber alguma coisa, já que o mercado segurador não abre oportunidade para essas pessoas protegerem ali o seu bem, que é reserva de patrimônio, reserva de valor, reserva financeira da família e até sustento daquela família. Sim. Então o mercado de proteção veicular veio para melhorar a economia do país, sabe? E uma conta estimada, se você fosse me falar um comparativo estimado entre um seguro, por exemplo, do Onix, já que a gente falou da Chevrolet, um seguro tradicional e feito através de uma associação veicular. Qual que seria a diferença, mais ou menos, assim, financeira, no bolso? Qual carro? Um Onix, por exemplo. Onix. O ano que a gente pode escolher aí a seu critério. Posso ficar até com vergonha aqui que eu não sei valores. Não, mas é um chute, assim, uns 50% mais barato quando é associação. Vamos lá. Eu gosto de... Eu não estou aqui para... claro, eu vou falar o tanto que o mercado de proteção veicular mudou, né? A vida da sociedade, né? Com a proteção veicular. Mas, como eu te falei, no mercado segurador, eles têm uma análise de perfil, tá? Então, vou te dar um exemplo assim. Meu pai, 74 anos, aposentado, só tem neto, mora ele e minha mãe, só, e ele tem uma Hilux SW4, nova. Dá para rodar o Brasil inteiro. Não quebra, e ele só sai para ir no supermercado de dia, não sai mais à noite. Tipo, 7 horas da noite, ele está dormindo em casa. No caso dele, esquece que ele é meu pai, tá? Vamos falar aqui do senhor, que tem garagem em casa, não sai mais à noite, então, e é uma SW4 que não quebra. Tudo bem, ela é visada pra caramba. Então, o seguro dela, para esse senhor, tende a ser mais barato. Já numa proteção veicular, ele vai pagar o mesmo tanto, independente se ele tem garagem, se ele tem 70 e poucos anos. Entendi. Mas eu vou trazer o exemplo para não ficar assim, esse cara, pô, Rony, você não respondeu o que eu perguntei. Mas depois nos comentários a gente coloca lá. Olha só. O Onix, um carro popular, no mercado segurador, se eu não me engano, o ano passado, eles estavam cobrando por volta aí de 5 mil, 6 mil reais aí, um padrão, uma média de perfil, né, de pessoas aí, de 30 anos e tal, risco médio, 6 mil reais aí esse veículo. No normal eles cobrariam ali 8%, 9% do valor da FIP do carro. Um pouquinho menos, um pouquinho mais e tal. E varia também a franquia, né, se você vai pagar uma franquia mais alta. Então, vamos colocar aqui, 6 mil. Numa proteção veicular, um carro desse, um Onix, você estaria pagando ali 2.500, 2.200 reais por mês. 220 por mês. Num carro desse popular. Menos da metade, praticamente, né? Ou então vamos falar metade. No metade, mas eu estou falando de um carro, seguinte, que ele é muito visado, né? E a seguradora faz essa medição e nós não fazemos. A gente pega, mas aí você vai ter um Corolla também, que na seguradora pode estar ficando bem mais barato que aqui, como eu te dei o exemplo. Na proteção veicular, talvez a Hilux, que é o exemplo aqui que eu dei do meu pai, pode estar mais caro e na seguradora mais barato. Na associação tem um limite de 120 mil ou não? Não, lá na... Isso que era na conversa que teve alguma coisa que o limite era 120 mil, foi na TEC, né? É na TEC, na InsurTech, nessa startup que eu estava te falando. A SUSEP libera veículos até 120 mil e 150 mil veículos a nível Brasil. Tá. Mas chega nesse ponto aí, ele já está indo já para uma seguradora, né? Já sai desse formato de startup já. Mas na associação, então, não tem limite de valor? Deveria ter. Que esse também é um grande agravante dos presidentes, né, de associação, de não saber fazer esse cálculo. É um cálculo bem complexo aí, mas ele precisaria também ter essa reserva técnica para poder ir avançando e fazendo veículos mais caros. E vamos lá, ele começa fazendo ali Onix, Pop, esses carrinhos mais baratos de 50, 40, 50 mil.
E a partir do momento que ele vai crescendo essa base desses veículos, ele aumenta a receita dele e ele tem uma reserva para poder bancar carros mais caros. Por exemplo, uma Hilux, uma Ranger, ele partir para uma picape. Aí ele teve um grupo de picapes e tem uma receita maior com picape, porque um veículo popular é R$200, uma picape é R$500. Então ele vai aumentar, quanto mais picape ele coloca, mais ele tem de receita. Com isso ele pode também avançar para caminhãozinhos menores. E assim ele vai fazendo. Então esse movimento ele é gradativo. No mercado segurador é a mesma coisa. Você não começa numa seguradora já no grupo S1, que é onde estão lá a Porto, Mafre, Liberty. Você não começa lá. Porque você vai crescendo, ela vai te liberando os prêmios, né, para você poder ir colocando esses veículos mais barato. À medida que você vai tendo caixa, vai construindo esse caixa, você vai colocando essa reserva técnica. É basicamente isso. Vai aumentando essa reserva técnica lá no Banco Central e a SUSEP vai te liberando para você poder fazer mais prêmios ali. Tá? Entendi. Então deveria-se ter esse cuidado, né, de não aceitar veículos, às vezes, de valores muito elevados se a associação não tem caixa para isso. Agora, agora de curiosidades no segmento, no seu segmento, ou alguma história que você acha interessante, gostaria de compartilhar, tem algum fato curioso, seja de algum cliente ou de algum colaborador? Tem alguma coisa que você lembra assim, de uma forma aberta do ramo de associação veicular, que você gostaria de compartilhar? Eu gosto muito de compartilhar as histórias, né, desses empreendedores, porque o Brasil, você estava mesmo falando que os médicos, né, não trabalham muito essa parte de finança, de empreender, né? Isso não. Você pega aí, se médico não tem essa instrução, você imagina as pessoas de classe mais baixa, né? Então, eu até me coloco aqui como uma pessoa amante, né? Que gosta de ter esse contato com esses empreendedores. E eu não quero colocar aqui uma história em específico, porque já passaram várias pessoas na minha vida e várias pessoas que estão aí hoje com suas empresas, que aprenderam muito, não só do mercado de proteção veicular, mas outros mercados também. Então, eu gosto muito dessas histórias onde essas pessoas saíram lá de baixo, começaram como vendedor e abriram sua empresa, seu CNPJ, começaram ali a tirar nota, e é muito curioso porque essas pessoas não têm esse contato, né? Não sabem entrar num site e emitir uma nota fiscal e pagar um imposto. Então, de repente, eles tiram uma nota lá que o governo não cobra tanto imposto, ele paga um valor fixo, que é o MEI, né? O simples, aí agora já tem o MEI. Quando nós começamos não tinha o MEI. E esses empreendedores, num determinado momento ali, eles se veem ganhando 50, 60, 80 mil reais, e aí já precisa sair do MEI e pagar um imposto. Então, é muito engraçado quando você precisa dar essa notícia que ele tem que recolher o imposto. E eu falo, cara, que isso? Eu tirei uma nota de 50 mil, eu tenho que pagar isso tudo? Falou, Então, seja bem-vindo aí, dá as boas-vindas ao seu novo sócio, né, que é o governo aí que cobra essa taxa. Mas eu nunca desestimulei essas pessoas de pagarem os seus impostos, né, de recolher ali o imposto. Eu acho que... Mas que de fato não para de aumentar, né, a quantidade de tributo que a gente está tendo que pagar. Mas a solução não está em pagar ou não pagar o imposto. A solução realmente é você fazer o que tem que ser feito, né? Ir lá e trabalhar e aprender é sempre algo novo e se esmerar bastante. Se você não gosta, né, desse formato, sonegar não é a opção. Então, mudar
mudar de árvore aí, mudar de estado, de país aí, pode ser uma solução. Não que eu esteja aqui estimulando as pessoas a fazerem isso, não é isso. Mas se essa pessoa está desanimada com impostos, eu não posso chegar e falar, cara, não pague imposto. Não É até isso, um bom não é motivo. a Você está solução. pagando porque você está ganhando, né? Nesse caso. Eu quero pagar milhões, né? Porque eu quero ganhar bi. É isso aí. Agora, no modelo que vocês cresceram, vocês faziam uma espécie de franquias e tinha a matriz, né? Que são vocês. Como que vocês... nesse exemplo aí desses empreendedores, é como se eles fossem franqueados de vocês? É mais ou menos isso, né? Eu não posso aqui falar que era franquia porque tem umas cláusulas do mercado franqueador que nos impede de intitular como uma franquia, mas a grosso modo sim. As pessoas precisam ser PJs, né? Uhum. E elas recebem uma autorização para estar trabalhando com a marca, e, seja ela ali qual for, mas no ramo de produção veicular sim. E aí a empresa que está por trás é a dele, e com essa autorização que a gente chama ele de licenciado. Uhum. Ele ganha uma licença, né, um contrato ali, permitindo ele usar a marca da forma como nós estipularmos. Uhum. E na região que ele também achar legal dele colocar. Mas é basicamente um formato de franquia ali. Só que a franquia, ele paga royalties, né, para o franqueador. No nosso caso, ele recebe, o nosso franqueado, ele recebe um FII mensal de cada associado pagante, que é a recorrência da assinatura que aquele associado está lá. É como se ele fosse um vendedor de seguros, né? É um vendedor de... seguro, consórcio, plano de saúde, tá? Isso aí. Ele monta a carteira dele, que no início da produção veicular, essa recorrência ela se chamava vitalício. Eu vou te pagar aqui um vitalício de 10%. Então você tinha esse nome que foi mudado aí, porque muitos achavam que construía ali uma carteira e ele poderia sair, trabalhar para um outro negócio, que ele iria continuar recebendo aquela recorrência vitalícia, né? Até os contratos vitalícios foram rompidos aí, né? Dos grandes atletas, né? Que a Nike tinha. Tanto o Tiger Woods, acho que o Ronaldinho, enfim. Alguns sofreram com esses contratos garantia vitalícia. Aí lá embaixo tem uma... Você só não pode quebrar essa regra aqui, ó, bem miudinho assim. Não, mas bacana, Rony. Agora, voltando para Pluro, que é a administradora que agora você está como presidente da Pluro. Isso. Você tem recebido algumas associações em dificuldades, apuros, assim. O que você tem percebido que tem sido, às vezes, o problema mais comum que essas pequenas associações ou médias associações têm enfrentado com essas mudanças previstas no mercado? É legal nós tocarmos nesse assunto. A Pluro, ela já existe há mais de 10 anos, né? Nós começamos a atuar aí no ramo de proteção veicular, então tivemos que aprender tudo muito sozinhos ali. Então tem um conglomerado de empresas que prestam serviço para essas associações. Umas associações que são do grupo, pessoas que chegaram para a gente poder atender. Só que com essa regulamentação, nós entendemos que precisávamos expandir mais esse volume nosso ali de clientes para a gente poder atender. É muito uma preocupação de ajudar o segmento. Tem muitas associações aí passando dificuldade, como eu falei aqui com você, pode ser muito por conta desse movimento da pandemia aí, da FIP, pode ser um descaso dos presidentes ali, tiraram dinheiro a mais e não olharam, né, para o caixa e para sinistralidade, né, para os cálculos atuariais da associação. Pode ser também uma falta de conhecimento. Você tem associações que chegaram num ponto 1.000, 2.000, 3.000 itens, 3.000 placas, né?
e não conseguem mais crescer, estão estacionados há muito tempo, e eles falam, cara, eu achei que ia ser melhor e maior e não é, então tem muita gente desiludida. Então você tem muita coisa envolvendo essas pessoas. O que é bem importante ressaltar aqui, que boa parte dessas associações, quando sair a regulamentação, elas não vão valer muita coisa. Porque essas administradoras, como a Pluro, ela vai escolher a dedo qual associação que ela vai querer ter abaixo dela. Porque as administradoras, como a Pluro aí, vai ser corresponsável com esse risco. Então, vai responder com o patrimônio. Então, é isso que as pessoas precisam entender, que o negócio de proteção veicular ele vai ficar mais confiável, transparente, porque a SUSEP vai estar de cima dessas administradoras. E as associações vão entrar debaixo dessas administradoras. Então, eu, que estou à frente de uma administradora, que eu sei que eu vou responder com o meu patrimônio, eu vou olhar e vou falar assim, ô Mark, você tem uma associação, me conta mais. O que você espera? Como é que é a sua trajetória? Então, eu vou querer fazer uma entrevista para saber quem eu estou colocando abaixo. Vai ter que fazer uma diligência, né, para ver Exato. A situação financeira, né, da empresa. Para não colocar problema para dentro, né? Então, é exatamente o que você falou de M&A, né? É uma espécie de M&A. Exatamente. Que vai ter que passar pelo crivo de vocês, né, para poder fazer sentido. Eu estou falando isso. Nós estamos ali a Pluro hoje intermedia isso, né, para transformar essa operação transparente, confiável, para que as duas partes ali fiquem felizes, né, com o deal. Mas o que nós estamos enxergando é que boa parte dessas associações estão esperando. Deixa eu ver o que vai dar. Vou esperar regulamentar para depois eu começar a conversar e buscar uma administradora. Mas outros já estão pensando assim, cara, eu vou sair agora, porque ano que vem pode ser que não venha valer nada. Ok. E outros já estão procurando a gente e falam, cara, como é que eu faço para cair o custo da minha operação? Né? Que a Pluro hoje, ela oferece isso, que é a terceirização desses setores que são operacionais. Call center, atendimento, regulagem ali do sinistro, que é quando o carro entra batido e você precisa olhar se aquelas peças ali realmente estão danificadas, se precisa trocar, que é aquele contato com a oficina, ou fazer também uma negociação, enfim, todo o processo de evento e de sinistro ali, a Pluro está auxiliando aí essas empresas, essas associações. Interessante. Agora, Rony, caminhando para o final, eu sempre peço para o convidado deixar uma frase para inspirar, motivar pessoas que estão nesse caminho, seja do empreendedorismo ou do intraempreendedorismo, né? Seja numa carreira que você leva para a sua vida. Tem alguma frase que você gostaria de deixar? Eu tenho uma frase que ela está inclusive no meu Instagram que eu acho muito legal. Além de ideias, tem atitude e muita fé em Deus. O que isso quer dizer? Ideias todo mundo tem. Mas do que vale essa grande ideia se você não foi lá e colocou uma boa parte em prática? E que a grande diferença hoje de bons empresários, bons empreendedores, é que boa parte deles, ou todos esses que têm sucesso, foram lá e colocaram a mão na massa. Eu sempre trouxe um comparativo, porque que pode trazer até para o nosso negócio aqui, né, que nós estamos falando de associação, no meu business. Por que uma associação nascendo em Belo Horizonte, no mesmo lugar, uma prospera e a outra não? É o grau de interesse e o grau de percepção de oportunidade que um empresário tem do outro. Uns enxergam oportunidade, outros não, cara, isso é uma dificuldade. O outro fala, cara, aqui tem uma oportunidade, então eu vou seguir adiante. Então de nada adianta você ter a ideia, falar com todo mundo, mas e aí? A startup vale muito dinheiro depois que ela colocou o negócio para andar. Sim. Tá? Os investidores acreditam muito mais naquela startup que já desenvolveu alguma coisa. Porque só a ideia não vale nada. Só a ideia né? não vale. Então, além de ideias, tenha atitude, muita fé em Deus. Essa é a minha frase.
Bacana, obrigado por compartilhar um pouco da sua história, da sua vida, da Pluro, e foi um prazer receber você. Obrigado, viu, Mark? E parabéns aí pela atitude, né, de estar aqui entregando conteúdo nas redes e trazendo essas pessoas. Eu assisti alguns aqui para compartilhar sua história de vida e, né, compartilhar essa energia que boa parte desses empresários, empreendedores aí precisa ouvir. E nada melhor do que um podcast como esse, um audiobook para essas pessoas ouvirem e ficar mais perto, né, da mensagem. Então, parabéns aí pela atitude, pela iniciativa. Muito obrigado. O objetivo do Business Talks é realmente inspirar, motivar. Isso aí. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, turma.